Fala pessoal, Ednei aqui e olha só, eu tô aqui num vídeo para passar aquele macete chave para você. Você que utiliza corretoras que cobram muita taxa, eu recomendo fortemente que você experimente a OKEx. Na OKEx você tem taxas baixíssimas para fazer negociação muito, mas muito, 100 vezes mais em conta que corretoras como o Mercado Bitcoin, Novadax, tá bom? As taxas aqui são baixíssimas e olha só, algo que essas corretoras não podem te oferecer e você só encontra na OKEx. Você consegue fazer negociações spot, que é quando você quer fazer buy and hold, você consegue negociar margem, consegue negociar perpétuo, futuros e o pulo do gato, você consegue negociar opções aqui na OKEx, certo? Tem uma vasta, tá bom? Uma vasta lista de ativos. Olha só, a Akita, que muita gente tá falando, a Kishu, muitos desses ativos são listados primeiros aqui na OKEx e depois outras corretoras vêm copiar e listar, tá bom? Então, se você quer aquele pulo do gato, pagar menos e conseguir fazer uma negociação de qualidade com os ativos mais badalados do momento, você pode escolher aqui a OKEx. O link para aqui a conta tá aqui embaixo na descrição. E olha só, se você é um cliente novo, criar sua conta e fizer o primeiro depósito, você ainda recebe um bônus só pelo link que tá aqui embaixo na descrição, hein? Então, se eu fosse você, já ficava esperto. Eu, Irineu, já fiz o depósito aqui de mais de $650 e agora vocês vão me ver com certeza negociando aqui na OKEx, tá bom? Bora pra cima, pessoal. Cria sua conta e pega esse bônus que, olha só, quem pegou, pegou. Quem não pegou, depois não chora, hein? Link para criar sua conta aqui embaixo na descrição do vídeo. Ednei por aqui, pessoal. Fui! Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. O mercado, ele se tornou uma bolha? O mercado de criptomoedas, ele se tornou uma bolha, uma grande bolha especulativa, né? Essa é uma questão que todo mundo tem em mente no momento. Será que o mercado tem uma bolha? Será que essa bolha vai estourar? Quando vai estourar? Eu não acredito que o mercado ele se tornou uma bolha ainda, tá bom? Eu não acredito nisso. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu vou dizer o meu ponto de vista disso tudo, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, o gráfico do Bitcoin. Boa tarde, pessoal que tá entrado aí. Já aproveita, já se inscreve no canal e deixa o like na live, né? E bora ver isso aqui. Por que eu não acredito que o mercado não se tornou ainda uma bolha? Se a gente parar para ver o Bitcoin, por exemplo, no tempo gráfico semanal, pessoal, porque o Bitcoin, querendo ou não, ele tem a maior dominância de mercado hoje. Se eu abro aqui o Coin 360 aqui, ó, o Bitcoin ele tem 40% de todo o market cap de todo o mercado de cripto, tá bom? Todo o mercado de cripto, 40% da grana total do mercado de criptomoedas está onde está no Bitcoin, entendeu? Então isso vocês têm que ter em mente que a maior grana do mercado de criptomoedas está no Bitcoin. Se o Bitcoin desaba, o mercado de criptomoedas vai junto. O market cap do mercado de criptomoedas, ele vai junto, entendeu? Ele vai junto. E o Bitcoin ainda tem a dominância de mercado de 40%. Ele vem perdendo aos poucos a dominância de mercado, isso é um fato. Ele vem perdendo a dominância de mercado. Mas eu não acredito que o mercado se tornou uma bolha simplesmente pelo fato da gente já ter visto o Bitcoin tentar corrigir tantas vezes e sempre o preço ele era puxado para cima ou pelo Elon Musk ou pela MicroStrategy, alguém fazia o preço subir de novo, né? Eu vejo que muita gente está vendendo ativos e tudo mais, ok, nada contra, né? Cada um sabe o que faz com seu dinheiro, cada um está tentando proteger, está tentando alocar o seu recurso da melhor forma possível, da forma que acha que vai ser melhor para ele, né? Essa é a maravilha do capitalismo, certo? O capitalismo ele permite isso, ou você aloca bem o seu patrimônio, se você alocar mal você vai perder ele, né? Você tem uma alocação, tem que ter uma alocação boa de recursos. Se você não vai colocar recursos a mais, é algo que não está funcionando, né? O capitalismo, o mercado é basicamente isso, tem que alocar bem o teu recurso. Aí a gente para pensar que o Bitcoin está tentando corrigir há um bom tempo. Ele tenta corrigir o preço pau para cima, ele tenta corrigir o preço plau lá para cima de novo. Essa aqui foi a última correção do Bitcoin que deveria no mínimo tocar nessas regiões aqui de que foi resistência antes. Nessa volta aqui deveria se tornar suporte. O preço não chega a tocar de fato nessas regiões e ele continua para cima. E de fato, o que eu consigo enxergar, deixa eu até abrir aqui na OKEx, tá bom? Para mostrar para vocês, BTC, USDT, isso é perpétuo, né? Futuro, não, eu quero ver negociação spot, é isso, tá aqui, ó. BNT, então DeFi, deixa eu pegar aqui, ó, Polkadot, aqui tem BTC, USDT, tá bom? Eu posso até mostrar isso para vocês aqui na plataforma mesmo de negociação e vai ficar mais claro porque o gráfico aqui, né, o cenário em si contribui mais.
desde essa região aqui, ó, o Bitcoin estava tentando corrigir. Ele tentou fazer isso, né? Ele tentou fazer isso. E o mercado, ele não consegue corrigir aqui. E todo esse movimento que a gente está vendo agora, pessoal, é só uma correção, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, como analista gráfico, até o momento que eu vejo é só uma correção do Bitcoin. Adnei, até onde você acha que essa correção vai? Isso eu consigo dizer para vocês, utilizando a minha estratégia. Eu consigo responder isso para vocês, tá bom? E eu vou responder, no caso. Mas só para deixar claro aqui, que para mim é muito claro para mim o movimento que está acontecendo nesse momento. Muita gente tá com medo, ok, nada contra. Pode continuar com medo, mas para mim é uma coisa muito clara que está acontecendo agora, nesse momento. Depois desse movimento que a gente vai ver, com certeza, no Bitcoin, de queda mesmo, mas ainda, vocês acham que corrigiu? Vai corrigir mais. O Elon Musk, ele não, cara, o Bitcoin ele não tem dono. Isso é um ponto que acho que muita gente esqueceu. Ela foi criada, a moeda Bitcoin foi criada para ser uma moeda totalmente descentralizada. Ela é um ativo, né? É um ativo totalmente descentralizado. Não tem dono. Ninguém sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe. Tem uns caras aí que dizem que mas não consegue provar. Ou seja, o próprio Satoshi Nakamoto, ele está no canto dele, entendeu? E Bitcoin não tem dono. Elon Musk, ok. A gente não tem como negar que ele já fez o preço subir várias vezes a nosso favor. Isso é um fato. E agora ele cai fora, basicamente. É o que ele disse. Eu até especulo que ele disse que a Tesla não vendeu seus bitcoins, mas eu acredito que vendeu. Eu acredito que vendeu e em algum momento vai colocar isso no seu balanço trimestral. Quem sabe até em breve a gente pode ver isso acontecer. A questão para mim é essa região toda aqui, ó, topo. Aqui foram um Big Bullish M. Eu lembro dessa altura, falei com vocês, eu já especulava que o preço poderia voltar para máximas, renovar máximas, mas o preço voltou para queda. Teve regiões de compra aqui. Enfim, o pessoal que está aqui no canal há um tempo sabe. Agora o preço na correção semanal, o preço ele acabou de tocar no menos 27 semanal, tá bom? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que menos 27 são regiões que eu utilizo para quê? Para alvo e Fibo, né? Tocou em menos 27 aqui, ó. Esse é o menos 27. Essa aqui já é uma outra Fibo micro que eu tenho dentro da macro. Tocou nesse menos 27 aqui, tá bom? E retraiu. Mas eu acredito que o preço vem buscar 68. Ednei, qual é o valor de 68? 68 é 34 mil dólares, tá bom? 68 tá em 34 mil dólares. Em breve a gente vai ver isso, se o preço vai chegar ou não. Eu acredito muito que o preço vai chegar nessa região, por que também? Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas eu até já abordei isso com mentorados. É basicamente a teoria do mercado eficiente. Quando a gente tem esse tipo de estrutura de mercado, estrutura não, de candle no mercado, tá aqui, ó. Candles bullish, fortes pra cacete, né? A gente consegue ver isso aqui, ó. Plau, origem um bocadinho, plau, origem um bocado, não consegue. Eu acredito que nesse momento que o Bitcoin tá fazendo, supondo que a teoria, ela basicamente, ela analisa isso aqui, tá bom? Da forma mais clara e escancarada. Depois desses movimentos bullish, a gente vai ter um movimento bearish, né? Um movimento de queda, que vem fazer o quê? Vem meio que preencher toda essa alta, entendeu? Então é isso também reforça bastante a minha opinião agora. Quem já estudou essa teoria vai entender. Ou seja, eu acredito que esses candles aqui, eles vão... Tá vendo esses três candles aqui fortes, candles bullish mesmo, né? Mercado super em alta. Eu acredito que eles vão ser preenchidos. Vão ser preenchidos, tá bom? Eu acredito que eles vão ser preenchidos. Ou seja, quer dizer, já estão sendo preenchidos no momento, né? Por isso já veio um pouquinho abaixo. E acredito que vem mais ainda. E depois disso... enfim, tem coisas que vocês ainda não aprenderam. Isso é um fato. Vocês aqui no canal do YouTube não tiveram acesso a esse conhecimento ainda. Eu não passei para vocês. Provavelmente nem vou passar, não vou gravar vídeo sobre isso, porque o pessoal não assiste. Isso é um fato. Quando é para aprender algo mesmo, o pessoal está sendo preguiça. Se a gente parar para observar o mercado, vocês vão ver que o candle negativo que deveria ter feito fundo novo aqui, ó, foi esse aqui. Esse candle aqui, ó, ele deveria ter feito um novo fundo, por exemplo, né? Por exemplo, para tocar SLTA aqui, a gente pode especular para tocar SLTA de novo, mas ele não fez. Ele desencadeou todo esse movimento forte de alta aqui. Foi esse candle negativo. Eu fui buscar ele até em 1 hora, tá bom? Por isso que tá marcando só uma partezinha dele, porque eu fui pegar em 1 hora, tá bom? Ou 1 hora ou 4 horas, já não lembro. Eu especulo muito que tenha sido... Isso, foi 1 hora, tá aqui, ó. Foi esse candlezinho, que nem foi um candle. Se eu puxar aqui, vocês vão ver que foi basicamente um doji. Foi um candle que é basicamente um doji. Eu peguei da máxima dele até essa mínima desse outro candlezinho aqui, tá bom? Mas até para simplificar aqui para vocês, eu poderia ir já no diário, pegar no diário que
vocês nem não têm conhecimento, vocês simplesmente não têm conhecimento para entender isso aqui. Basicamente, essa região aqui é uma região forte de supply demand, order block, né? Tem pessoa que chama supply demand, tem pessoa que chama order block, enfim. Essa região, ela é muito forte para segurar o preço. E ela está em 32 mil dólares, que está muito perto da região de 68 de FIBO, que é 34 mil. Tá bom? A gente vai ver. Ou seja, eu, Ednei, eu tô planejando comprar Bitcoin a 32 mil dólares. Caso o preço chegue em 32 mil dólares, eu vou começar a comprar Bitcoin. Eu tenho, cara, eu não vou dizer para vocês que eu não... Ednei, você não tinha Bitcoin antes, você fechou as posições. Não fechei nenhuma posição que eu tenho Bitcoin para hold. Eu tinha trades. Eu peguei alguns trades, inclusive ontem peguei trade M1, inclusive, uma coisa louca, mas acabou saindo no 0 a 0, inclusive. Esse trade aqui eu não peguei de fato, foi só um caso de estudo, tá bom? Esse aqui, ó, foi só um caso de estudo. Inclusive, se eu abrir a plataforma aqui da OKEx, vocês vão ver que não tem nenhum trade rolando aqui, tá bom? Vocês vão ver que só tem um depósito aqui que eu fiz em USDT de 650 USDT, 650 dólares, mas não tem trade rolando, tá bom? Para deixar já claro, certo? Isso é um caso de estudo. Então, eu, Ednei, se eu paro para observar Bitcoin hoje, eu vejo Bitcoin chegando nessa região aqui de supply e demanda. Depois de chegar nessa região, eu vou ficar de olho em algumas coisas específicas, como quebra de estrutura e tudo mais, que, como eu já falo várias vezes, vocês não aprenderam isso, vocês não sabem. Se eu dizer como funciona, vocês simplesmente vão sair da live, porque vocês não têm interesse de fato em aprender. Isso é um fato. Mas se você para observar o gráfico mensal do Bitcoin e pega uma Fibonacci, eu já tinha a Fibo aqui, provavelmente eu só ocultei ela. Tá aqui, ó, essa é a Fibo mensal do Bitcoin. Vocês vão ver que 61 de Fibo tá exatamente aonde? Tá exatamente nessa região aqui, que é de supply e demanda. Tá vendo aqui, ó, 61 de Fibo tá exatamente aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ampliar até para vocês verem. Tá em 30 mil dólares, 61 de Fibo. E essa região entre 32 mil dólares e 29 mil dólares é uma região forte de supply e demanda, tá bom? 61 de Fibo está exatamente nessa região. Então você acredita que o preço pode tocar 61 de Fibo, Ednei, e depois procurar novas máximas? Sim, é isso que eu vejo para o momento. No momento é isso que eu vejo. Ou seja, para mim o cenário no Bitcoin não só para mim, né? Para muita gente o cenário é claramente de queda. E não tem como dizer que não é. O movimento é bearish, totalmente bearish. O Bitcoin está em queda, ele está super em queda e eu não vejo por agora ele reverter, não. Se eu tento especular regiões para reverter, são essas regiões que eu vejo. Agora sim, ó, se a gente quer pegar a operação, vocês querem que a gente pegue uma operação de venda no Bitcoin? Porque eu acho que a gente consegue ter alguma operação interessante, tá bom, pessoal? Eu acho que a gente consegue ver alguma operação de venda. Eu acho que a gente consegue ter. Eu acho que a gente consegue ter, sim. No diário, quem sabe pode fazer até uma retração diária, tá bom? E muita gente pode pensar que vai ser bullish já. E, por exemplo, se esse tipo de movimento acontecer, muita gente vai começar a pensar, Bitcoin vai voltar a subir. Cara, aqui tem uma LTB aqui, ó, que vem desse topo, que não tem nem como ser ignorada. Por isso pode só brincar, tocar aqui, ó, e desabar de novo. E buscar a região lá para baixo. A não ser que ele rompa esse LTB e quebre a estrutura totalmente e faça um pullback, não tem nem pensar em compra aqui no Bitcoin, só venda mesmo. Eu sou trader, né? Então, para mim, eu não me importo se o mercado tá em alta, tá em queda. Claro que eu gosto ele em alta porque eu tenho posições que eu faço hold, né? E nessas posições, eu quero que o mercado esteja em alta porque eu vou ganhando dinheiro, porque são posições que eu tô fazendo hold. Mas se começa a cair, eu só vou fazer short e é isso. Eu faço short e para mim, na boa. Pessoal, vai deixando o vosso like, bora para cima. Fala pessoal, Ednei por aqui, e olha só, eu tô aqui no fim desse vídeo para passar aquele macete chave para você. Você que utiliza corretoras que cobram muita taxa, eu recomendo fortemente que você experimente a OKEx. Na OKEx você tem taxas baixíssimas para fazer negociação muito, mas muito, 100 vezes mais em conta que corretoras como o Mercado Bitcoin, Novadax, tá bom? As taxas aqui são baixíssimas e olha só, algo que essas corretoras não podem te oferecer e você só encontra na OKEx. Você consegue fazer negociações spot, que é quando você quer fazer buy and hold, você consegue negociar margem, consegue negociar perpétuo, futuros e o pulo do gato, você consegue negociar opções aqui na OKEx, certo? Tem uma vasta, tá bom? Uma vasta lista de ativos. Olha só, a Akita, que muita gente tá falando, a Kishu, muitos desses ativos são listados primeiros aqui na OKEx e depois outras corretoras vêm copiar e listar, tá bom? Então, se você quer aquele pulo do gato, pagar menos e conseguir fazer uma negociação de qualidade com os ativos mais badalados do momento, você pode escolher aqui a OKEx. O link para criar a conta tá aqui embaixo na descrição. E olha só, se você é um cliente novo, criar sua conta e fizer o primeiro depósito, você ainda recebe um bônus só pelo link que tá aqui embaixo na descrição, hein? Então, se eu fosse você, já ficava esperto, eu
Miner já fiz o depósito aqui de mais de $650 e agora vocês vão me ver com certeza negociando aqui na OKEx, tá bom? Bora pra cima, pessoal. Cria sua conta e pega esse bônus que, olha só, quem pegou, pegou. Quem não pegou, depois não chora, hein? Link para criar sua conta aqui embaixo na descrição do vídeo. É por aqui, pessoal. Fui!